cumprimento a todos, aos nossos excelentíssimos avaliadores e aos nossos ilustríssimos competidores. Agradeço por estarem aqui na terceira edição do nosso tão querido Eletromulticorte, que é o primeiro julgamento simulado em direito eleitoral do país. Eu vou passar aquele pack de instruções de sempre. Eu sou Laila, eu sou a secretária da sessão. Vou estar aqui como suporte para vocês, junto com a nossa operadora Giovana Baião, que também está aqui, certo? A primeira coisa que eu peço é que os oradores, por favor, atentem ao tempo, cuja divisão foi por vocês deliberada, e, por favor, vocês precisam atender a esse tempo, precisam gerir o tempo diante da atenção com maestria, pois é critério de contagem de pontos, tá? Lembrando que as falas iniciais elas computam 15 minutos, que devem ser divididos obrigatoriamente entre os dois oradores, e depois tem 3 minutos de réplica e tréplica, conforme posição que ocupem. Esses 15 minutos iniciais, eles precisam ser divididos. Vocês, né, discricionariamente, dividem o quantitativo dessa distribuição de tempo, mas precisa ser dividido. Já réplica e tréplica, não. Podem dividir, ou um único orador pode utilizar esse tempo. Tá? Lembro que os demais avaliadores devem se reportar ao presidente de mesa para fazer uma parte ou interpelação aos nossos oradores, tá bem? E caberá ao presidente conceder a palavra. Outra coisa que será requerida ao presidente é o acréscimo de tempo. Explico. As interpelações serão feitas e o cronômetro vai ser congelado no momento em que a aquisitação estiver sendo formulada. E depois o tempo volta a correr para os oradores poderem falar. Mas diante de um questionamento mais robusto, que o orador entenda que precisa de mais tempo para respondê-lo e voltar à sua jornada argumentativa, ele pode requerer acréscimo de tempo ao presidente, mas o presidente vai ponderar se aquela equipe faz jus ou não ao acréscimo de tempo. Se entender que sim, pode conceder 1 ou 2 minutos, em casos excepcionais, pode conceder mais, se entender que, de fato, a complexidade faz merecer esse acréscimo, ok? Eu lembro aos avaliadores que, por favor, é essencial que as interpelações sejam feitas durante o tempo de fala dos oradores e não depois, porque nós temos 2 critérios preponderantes de avaliação. O primeiro deles é a capacidade de responder de maneira coerente e retomar a jornada argumentativa, e o segundo é a gestão de tempo diante da atenção. Então, se as perguntas são feitas depois da finalização do tempo, essa capacidade de retomada argumentativa não tem como ser avaliada, porque é uma resposta pura e simples, e tampouco o controle de tempo, porque já vai estar fora da contagem, tá? Então, eu peço que, por favor, lembrem disso. Eu vou perguntar aos oradores a ordem de fala e a divisão de tempo e vou colocar as informações certinhas aqui no chat para que os avaliadores possam tomar nota e inserir a nota ao fim da sessão. Peço que, por gentileza, já façam a inserção de notas após o fim da nossa sessão para que tudo ainda esteja fresquinho na memória a respeito da performance dos nossos oradores, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso lembrar para vocês. Deixa eu ver a minha colinha. Eu acho que o principal é isso. E lembra aos espectadores, que existem alguns aqui, que o ruído de comunicação, a interferência fônica aqui, pode levar ao banimento das nossas sessões virtuais do Imute, e caso sejam competidores que estejam assistindo às rodadas de outros competidores, isso pode resultar em perda de pontos, ok? Lembrando que vocês precisam acompanhar o chat em relação aos avisos de tempo, porque quando faltarem 2 minutos para o final de cada uma das falas iniciais, a operadora vai avisar aqui no chat, e o presidente também precisa estar atento, porque é ele que vai exigir o arremate e poderá interromper a fala ao final. Mais uma vez, controle e gestão de tempo é critério preponderante de avaliação. Então, o presidente poderá interromper a fala, ok? Lembrando que nas falas iniciais, quando faltar 2 minutos para a finalização, avisaremos no chat, para réplica e tréplica, 1 minuto. A não ser que a divisão de Vossa Senhoria seja muito desigual. Por exemplo, se alguém ficar com 12 minutos e outro com 3 minutos, aí esse tempinho residual de 3 minutos, como é igual a réplica e tréplica, a gente vai avisar quando estiver faltando 1 minuto, ok? Por favor, atentem ao chat, que todos os avisos de controle de tempo e de questões operacionais serão dados por lá para que a gente não tenha nenhuma interferência, tá bem? Dito isto, parabenizo a todos por estarem aqui, pela classificação, agradeço mais uma vez aos nossos excelentíssimos avaliadores e passo a palavra a Vossa Excelência o Presidente.
Laila, boa noite aos meus queridos colegas avaliadores, boa noite, sobretudo, às equipes, que são as estrelas da noite. Me parece, Laila, que as questões estão muito bem postas, de modo que eu só queria trazer uma ressalva, ou, na verdade, um reforço a mais. Os avaliadores, eles devem interromper, fazer as perguntas no curso das falas das equipes. Se dirigam a mim, eu autorizo a pergunta. Por outro lado, a partir daí, eu gostaria de trazer a seguinte ressalva às próprias equipes. Estejam atentos a essas perguntas e estejam tranquilos, porque elas irão acontecer, talvez eu não faça, mas os avaliadores estão com total liberdade para fazê-las. Vocês têm que ter serenidade e concentração para evitar que isso rompa o próprio raciocínio que vocês estiverem desenvolvendo. Quanto ao mais, a Laila já falou, 15 minutos para cada equipe, depois 3 minutos de réplica, 3 minutos de tréplica. Eu dou, assim, o sendo boa noite a todos Presidente, vocês. peço perdão pelo meu lapso. Disse que faria e não fiz. Eu preciso colocar aqui no chat para vocês a ordem e o tempo de fala. Mil perdões. Primeiramente, Perfeito. Polo Ativo Federal de Santa Catarina, 109. Oi, boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá sim? Beleza. A gente vai fazer primeiro eu vou falar por 8 minutos e depois o Carlos Eduardo vai falar por 7 minutos. E ele vai fazer o Carlos Eduardo vai fazer a réplica também. Deixa eu só te perguntar de novo. Álvaro, quanto tempo você vai falar? 8 minutos. Ok. Carlos Eduardo, 7 e depois a réplica, correto? Isso. Isso, obrigado. Uhum. Polo Passivo Federal do Espírito Santo, 116, senhoras. Quem vai ser a primeira oradora? Boa noite, Laila. Eu, Luísa, serei a primeira oradora. Irei dispor de 8 minutos. E eu gostaria de informar também que a segunda oradora é a suplente número 1, Maria Eduarda Braga, e ela irá fazer uso de 7 minutos. A tréplica quem faz? Será eu mesma, Laila. Luísa. Por favor, confiram, excelentíssimos, ilustríssimos oradores, se eu dispus as informações corretamente. De minha Perfeito? parte está perfeito. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente, para que agora sim apregue o início da sessão. Doutora Laila, nada mais tenho a dizer. Declaro de mais a mais a sessão aberta e passo de pronto a palavra à equipe 1, a equipe 109 da Universidade Federal de Santa Catarina, que terá até 15 minutos para a sua exposição. Vocês estão com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da sessão, distinguidas autoridades presentes, membros do corpo de avaliadores e os colegas competidores e demais participantes desse importante evento. Boa noite. É com sincero apreço e respeito que eu saúdo vocês nessa solene ocasião. Nós estamos tratando aqui de ação de investigação judicial eleitoral proposta contra a candidatura de Marluce da Silva e Cícero José ao governo do Estado Y por terem incorrido, como iremos provar ao longo de nossa breve exposição, em abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico. O abuso de poder político é classificado como uso indevido do cargo ou da função pública com a finalidade de obter votos para determinado candidato. Não há necessidade de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da autoridade pública e o resultado eleitoral. Basta que se prove a desproporcionalidade dos meios. É manifesto, portanto, Vossa Excelência, que o evento organizado pela Prefeitura da capital Macondo na semana anterior às eleições travestiu-se de verdadeiro ato de campanha, pois é nítido o desvio de finalidade que o prefeito Pedro Almeida, notório apoiador político de Marluce Cícero, realizou ao permitir que o desfile das novas viaturas municipais fosse acompanhado de perto pelos candidatos e da sua campanha. O TSE já reconheceu o desvio de finalidade eleitoreira de comemorações oficiais em proveito de campanha eleitoral, nos termos do julgamento conjunto da AIG número 6097243, da AIG número 6098627 e da representação especial 6098457, ocorrido em 2023, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves,
cujos requeridos foram condenados pelo desvio de finalidade dos festejos do feriado de 7 de setembro. O uso das viaturas do município, portanto, em claro desvio de finalidade para fins eleitoreiros, macula a Lei das Eleições, a Lei nº 9.504 de 1997, que prevê, no inciso 1º do artigo 73, a vedação aos agentes públicos de usar os bens pertencentes à administração em benefício de qualquer candidato, partido político ou de coligação. Vossa Excelência, é completamente inadmissível que o prefeito da capital utilize a autoridade conferida ao cargo que ocupa para beneficiar a candidatura dos seus aliados políticos. É evidente que estamos diante de um claro caso de abuso de poder político. O evento em Macondo, Vossa Excelência, também foi palco para a realização de abuso de poder econômico por parte da chapa de Marluce de Cícero. Conforme conceituou o TSE, o abuso de poder econômico se refere à utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições. Não bastando claro o abuso de poder político da carreata organizada junto do desfile em Macondo, em 29 de setembro, repito, na última semana do período eleitoral, a campanha dos requeridos ainda fez uso de estrutura vultuosa para montar uma festa após essa carreata, com direito a local alugado, apresentações musicais e ainda distribuição de bebidas alcoólicas. Além de todo o evento ter sido decorado com as cores da campanha dos requeridos, inúmeros participantes do evento assumiram se tratar de festa organizada pela Marluce da Silva, conforme gravação em vídeo juntadas aos autos. Por se tratar de filmagem realizada em local público e sem controle de acesso, essa prova é completamente ilícita, nos moldes da tese firmada pelo STF no julgamento do tema 979. Entretanto, Vossa Excelência, essa não foi a única ocorrência de abuso de poder econômico. Em setembro de 2022, ao constatar que estavam perdendo o apoio da população do Estado Y, a campanha tomou um rumo completamente ilegal, utilizando artimanhas desesperadas para melhorar a sua colocação no pleito. Através das empresas de seu sobrinho e do seu genro, Marluce montou um verdadeiro gabinete do ódio, utilizando a estrutura da prefeitura de Macondo. Além desse evidente abuso de poder político por ter utilizado a mobília e os aparelhos eletrônicos da cidade, houve também a ocorrência de abuso de poder econômico porque as empresas de seus familiares contrataram serviços de disparo em massa visando a veiculação de desordem informacional. Os recursos despendidos pelas empresas contratantes dos serviços afetou gravemente a normalidade das eleições, porque sem esses recursos possibilitados através dessas empresas, não teria sido possível realizar a veiculação em massa de notícias falsas contra o principal adversário político de Marluce, que naquele momento mostrava vantagem nas pesquisas eleitorais. Mas ainda mais grave do que a contratação dos serviços de disparo em massa, Vossa Excelência, foi o teor das mensagens veiculadas. Os requeridos incorreram... Oi? Álvaro, eu tenho, Oi. só desculpa te interromper, mas eu tenho duas perguntas. Tranquilo. Primeiro, tu começaste a fala citando o abuso de poder político, certo? E aí remeteu a tua fala à Lei 9.504. É abuso de poder político ou conduta vedada? Acho que tu precisas identificar isso mais específica ou claramente. E a segunda pergunta, tu citasses o tema 979. À luz do tema 979, por que a gravação não seria ilícita? Essas são duas perguntas importantes que eu trago a ti. Com perdão pela interrupção. Tranquilo. No caso, se trata, a AIJ em si, ela se trata do abuso de poder político. Eu citei de forma mais retórica mesmo a conduta vedada, por também ser uma conduta vedada no âmbito das eleições. Mas o processo aqui em questão trata do abuso de poder político realizado por ambas as candidaturas. Já quanto... Qual seria a segunda pergunta mesmo? Quanto à gravação e ao tema 979. Sim, a licitude da prova, nesse caso, se dá porque a gravação foi realizada em evento aberto, que estava disponível ao público, estava de livre acesso, e o STF já decidiu que na seara eleitoral não há ilicitude da prova gravada, mesmo sem o consentimento das partes, desde que seja nesse contexto de ambiente aberto com acesso ao público. Perfeito. Estou satisfeito. Ok. Ainda em relação ao mérito da causa, não apenas a chapa de Marluce de Cícero incorreu em abuso de poder político e no abuso de poder econômico, mas também incorreu em uso indevido dos meios de comunicação, porque mais grave do que a própria compra dos disparos em massa foi esse teor das mensagens que foram veiculadas.
os requeridos incorreram no uso manifestamente indevido dos meios de comunicação porque difundiram informações falsas a respeito de Fernando Cabral. Eles acusaram o seu opositor de ter sido condenado em ação de improbidade administrativa, em processo que findou com a sua absolvição. No entanto, isso não impediu os requeridos de divulgarem a fake news de que Fernando fora condenado por improbidade, o que atropelou por completo o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, o âmbito das AIs de 6019-8680 e 6017-7128, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, o TSE entendeu que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas, visando promover disparos em massa contendo desinformações e inverdades, pode incorrer em uso indevido do meio de comunicação e também do abuso de poder econômico. Além disso, também é um ilícito punível com multa, conforme o artigo 323 do Código Eleitoral. Não restam dúvidas, Vossa Excelência, de que os requeridos incorreram nesses 3 ilícitos aqui descritos, devendo sofrer a penalidade no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Cabe salientar, entretanto, que parte das imputações realizadas contra os requeridos tem como conjunto probatório os documentos extraídos pela Operação Loki, que investigou o gabinete de ódio montado pela campanha no município de Maconda. Em que pese que essa juntada dos documentos aos autos foi somente ao fim da instrução processual, não havia possibilidade de juntar os dossiês anteriormente, porque o inquérito policial ocorreu em sigilo, sem correr o risco de sofrer interferência de agentes externos. E por isso que só foi juntado ao final, em respeito ao artigo 435, parágrafo único do CPC. Ainda assim, mesmo com a juntada tardia, não houve ofensa à estabilização da lide, porque as provas não dizem respeito a fatos novos, porque as AIs aqui propostas dizem respeito a 2 fatos: o uso massivo de operação de disparos de mensagem em massa mediante empresa familiar de Magalhães da Silva e a disseminação de fake news contra o seu principal opositor. Ambos os fatos já estavam presentes nos pedidos iniciais, porém careciam da robustez probatória que a operação policial proporcionou a esses autos. Dessa forma, então, não tem o que se falar em estabilização da demanda e quaisquer argumentos nesse sentido, caso sejam levantados pela defesa, devem ser rechaçados de pronto. Caso Vossa Excelência julgue necessário o crivo do contraditório, as provas produzidas pela Operação Loki, então os requerentes pedem de forma subsidiária que o presente julgamento seja convertido em diligência e que os autos retornem à instituição processual para tanto. Passo a palavra agora para o meu colega Carlos Eduardo. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente da sessão, distinguidas autoridades presentes, membros do corpo de avaliadores, colegas competidores e demais participantes desse evento. Inicio a minha fala aduzindo que foi acertada a decisão do desembargador eleitoral quando determinou a reunião das ações, uma vez que a sucessão de atos praticados desde o início da campanha pelos investigados corroboraram para o desequilíbrio das eleições. Vale-me aqui da decisão proferida pelo TSE, ministro Benedito Gonçalves, na AIS de 0601-665-27 do Distrito Federal, em 22 de fevereiro de 2024, que trouxe que é necessário uma análise contextualizada das condutas que compõem o núcleo fático do abuso de poder conforme a legislação processual civil, a conexão ela pode se verificar em função de ser comum o pedido ou a causa de pedir, hipótese na qual serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se um deles já houvesse sido sentenciado, que não é o caso. Para trazer uma análise mais esquematizada dos fatos, os investigados foram acusados, em primeiro lugar, de abuso de poder econômico nas ações propostas por Fernando Cabral e pelo Partido C, de abuso de poder político nas ações propostas por Fernando Cabral e pelo Partido D, e pelo uso indevido dos meios de comunicação por Fernando Cabral e pelo Partido D. Isso demonstra, evidentemente, a conexão de todas as ações e a sucessão de fatos que levaram ao desequilíbrio da corrida eleitoral. Em todas as ações é possível constatar a identidade das causas de pedidos, o que torna imprescindível a unificação das ações. Enfrento também a questão de o Ministério Público Eleitoral não ter acentuado o desinteresse em assumir o polo ativo das AIGs, em que se alegou a ausência de condição e pressupostos processuais. Nesse ponto é importante enfatizar que o Ministério Público Eleitoral nada dirimiu acerca dos pressupostos e condições faltantes alegados pelas partes. Do contrário, apenas optou pela não intervenção no feito.
trago aqui o artigo 22 caput da Lei Complementar 64 de 1990, que estabelece que são partes legítimas para representar perante a Justiça Eleitoral os partidos, as coligações dos candidatos e o Ministério Público, evidentemente. Portanto, especialmente na AIGE juizada por Fernando Cabral, é evidente a legitimidade da parte, na qual notadamente independe da presença do Ministério Público, uma vez que, conforme previsão expressa, é parte legítima para atuar no polo ativo. Trago também, no que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa pela parte contrária, em sede de produção de provas, vamos voltar lá para o início, os pedidos levantados pelos investigados de produção de provas foram a produção de prova testemunhal e produção de prova pericial. Novamente, de maneira acertada, o juiz optou pelo indeferimento da produção de provas periciais, uma vez que trata-se de modalidade que se mostraria apenas protelatória no presente momento. Não há que se comprovar por meio de provas periciais quando já estão claras as provas presentes nos autos, inclusive com confirmação testemunhal. As partes contrárias permanecem inconformadas, tendo em vista o indeferimento das provas periciais. Inclusive, conforme o entendimento doutrinário acerca do tema, firmado por José Jairo Gomes, ressalta-se que a produção de prova pericial só deve ser aceita se pertinente e necessária para o julgamento da causa. Caso contrário, impõe-se o seu deferimento, que é o caso em tela, né? Sobre isso, pronunciou-se a Corte Superior Eleitoral, dizendo que não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia e se sua realização não era imprescindível para o deslinde do caso, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 5º da Constituição da República. Assim, da análise dos autos constata-se a desnecessidade de provas periciais e seu indeferimento não incorre no cerceamento de defesa. Carlos, assim, uma pergunta. Essa gravação, a perícia foi requerida à luz da gravação que havia sido apresentada pela acusação. Ainda que considerássemos lícita essa gravação, será que teria sido observada a cadeia de custódia da prova aí? E será que não teria sido por isso que a defesa requereu a perícia? Será que essa gravação foi apresentada às inteiras? Será que não houve recortes, manipulação desse conteúdo? Excelência, muito obrigado pela pergunta. Nada foi mencionado pela defesa inicialmente no que diz respeito à maculação das provas aqui trazidas, Excelência. O que a defesa pretende é a questão da veracidade da prova trazida. E, para além disso, a defesa pegou bastante nesse ponto de que a gente, que o gravado, as gravações diziam respeito a ambiente privado, a pessoa privada, a pessoa, né, da candidata, e o que não ocorre, né? Enfim, espero que esteja satisfeita, Excelência. Dou continuidade. 2 minutos para encerrar, Carlos. Tá, dou continuidade à exposição dos pedidos. Nesse sentido, as provas acostadas aos autos dizem respeito exclusivamente a ambientes públicos, né? Como já dizia. Concluo, Excelência, sustentando que houve uma clara quebra de paridade de armas e que os parâmetros utilizados pelos investigados tiveram como consequência o desequilíbrio na caminhada eleitoral. Então, é pelos motivos expostos anteriormente, que eu peço o indeferimento de todas as preliminares arguidas, a condenação dos investigados em pagamento de multa pela divulgação e campanha de fatos sabidamente verídicos em relação ao candidato Fernando Cabral, nos termos do 323 do Código Eleitoral, majorado pelo inciso 1º, parágrafo 2º, seja declarada inelegibilidade por 8 anos de Malúcio da Silva e Cícero a contar das eleições de 2022, com a consequente cassação de seus mandatos, conforme inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Subsidiariamente, como já mencionado pelo meu colega Álvaro Huber, caso Vossa Excelência julgue necessário o crivo do contraditório, as provas produzidas pela Operação Locke, os requerentes pedem
que o presente julgamento seja convertido em diligência e que os autos retornem à instrução processual para tanto. Muito obrigado, Excelência. Agradeço eu a exposição de vocês e passo desde já a palavra à equipe 2 na ordem que foi acordada por até 15 minutos. Me perdoa a interrupção, eu tive aqui um problema com o meu áudio, eu tentei fazer uma pergunta, não consegui, daí eu acabei de entrar e sair da reunião. Eu tenho uma pergunta, não sei se Vossa Excelência me permite. Claramente, por favor, Marcelo, por favor. A pergunta tardia é em relação à ilegitimidade. Vossa Excelência falou especificamente sobre ausência de interesse do Ministério Público em continuar a ação em razão da ilegitimidade. Eu quero insistir nesse ponto. Que ilegitimidade seria essa? Quem é que vai responder? Acredito que a Olá, palavra pessoal. Carlos responde. Pergunta da doutora Marcela. Tá, Excelência, a ilegitimidade, não, eu não falei a ilegitimidade do Ministério Público, Excelência, eu falei a ilegitimidade, o que a defesa arguiu foi a ilegitimidade da parte autora para atuar no polo ativo. Foi isso que eu falei, não foi a ilegitimidade do Ministério Público. Peço perdão se não tinha deixado claro, tá? Talvez eu que me expressei errado. Eu entendo a ilegitimidade do polo ativo, mas que ilegitimidade do polo ativo seria essa? Essa é a minha pergunta. Qual seria essa alegação de ilegitimidade? Excelência, ao que foi passado, a ilegitimidade do partido C, em razão de participação de federação, né, estar em federação, do partido do polo de Fernando Cabral, eles não arguíram nada, e em relação ao partido B, porque em razão da fusão, da alegada fusão. Então, a federação não teria óbice nenhum para ser polo ativo. O partido sozinho não teria óbice. Na verdade, Excelência, aqui o que a gente defende, espero que tenha, é que, na verdade, essas partes têm, exatamente pelo fato de haver uma conexão das ações, que essas partes tenham, e por Fernando Cabral, das partes que possuem legitimidade para permanecer no polo ativo, que permaneça, que seja mantida. E para além disso, no caso da fusão, né, entrando já nesse mérito, no caso de fusão, é necessário que tenha o trânsito em julgado, né, tenha comprovado o trânsito em julgado da realização do processo de fusão, e para além disso, existe a resolução 23.551 de 2018, aliás, que estabelece no artigo 54 que tem os procedimentos que é necessário realização em cartório da desconsideração da personalidade jurídica, entendeu? Então, nada disso está comprovado nos autos, tendo, com todos esses fatos expostos, a legitimidade do partido para atuar no polo ativo da ação. Ok, estou satisfeito. Obrigado, senhor presidente. Satisfeita, doutora Marcela? Mais ninguém? Sim. Ninguém tem mais Eu nada? gostaria, assim, de fazer um questionamento. Também Professor, por favor. eu fiz só agora, porque eu fiquei na expectativa de que fosse mencionado algo sobre o abuso de poder econômico no município de Lages. Então, eu gostaria que os candidatos se manifestassem sobre a ocorrência ou não de abuso de poder econômico no município de Lages, tendo em vista que não há uma quantificação dos valores que seriam envolvidos na realização do evento. Também não há uma mensuração de quantos eleitores podem ter sido atingidos pelo evento, nem uma consideração da quantidade de eleitores do município, e ainda pelo fato de que, em relação às bebidas, elas não foram distribuídas, mas sim vendidas.
Bem, se me permite responder a pergunta. Sobre o evento em Álvaro, Lages... Desculpa. tens a palavra, Sobre... por favor. Obrigado. Sobre o evento em Lages, até deixamos de fora da fala por questão de tempo, também por questão de argumentação e de controle da fala. Mas o evento em Lages se caracterizou como um completo abuso de poder econômico, primeiro pelo fato de que foi completamente externo à campanha, não houve nenhuma documentação na prestação de contas da campanha, ao fim do pleito eleitoral. A questão da distribuição da venda de bebidas alcoólicas, por não ser distribuição gratuita, a gente não entende como sendo ilícita, mas a realização do evento, especialmente pelo fato de ser pelo prefeito da cidade, de ter realizado aquele evento naquela estrutura, num caráter que, claramente, acho que Mendes caiu. Tudo certo? Estou te ouvindo. Estou te Ok, ouvindo. deu uma Te ouvindo. travada aqui agora. Deu uma Enfim, travadinha. especialmente pelo fato do prefeito da cidade ter realizado aquele evento, de um evento daquela estrutura e com aquela magnitude, com contratação de banda, e aquilo não ter sido mensurado, com certeza aquilo teve um impacto nos eleitores, não apenas da cidade de Lages, que é uma cidade de uma população razoável, de 80 mil habitantes, mas também no próprio estado do Y. Então, a gente defende também que a realização de showmício é completamente legal, é uma conduta que deve ser repudiada também. Apenas deixamos de fora da nossa fala pela questão de estratégia processual e também do controle do tempo das nossas falas. Professora Raquel, Estou satisfeita. satisfeito? Mais Obrigado. alguém? Agradecemos nós, Álvaro. Mais alguém? Se não, passarei de pronto, então, agora a palavra à equipe 2, na ordem que foi definida por ela própria. Suas senhorias têm a palavra por até 15 minutos. Muito boa noite, eminente presidente, excelentíssima desembargadora Raquel, excelentíssima desembargadora Marcela, demais colegas aqui presentes. Meu nome é Luísa Ferreira e, em conjunto com a minha colega Maria Eduarda Braga, estarei defendendo os interesses de Marluce e Cícero José, investigado nessas ações de investigação judiciais eleitorais. Antes de adentrar propriamente ao mérito dessas ações, excelências, eu esclareço que o que está em debate hoje não é um debate político. É a clara tentativa dos adversários de Marluce e Cícero, de maneira disruptiva ao Estado Democrático de Direito, retirarem do poder aqueles que legitimamente foram eleitos. E é sob essa premissa que faço minhas alegações. Meu primeiro ponto, excelências, paira na questão da indevida reunião dessas ações por força do artigo 96b da Lei 9.504 de 97. É manifesta e evidente a ausência de identidade fática entre as três ações aqui reunidas. É tão verdade a ausência de identidade fática que a ideia de reunião das ações é que as partes possam representar entre si por estarem alegando o mesmo contexto fático. Ocorre que os elementos trazidos a exemplo por Fernando Cabral são completamente distintos dos elementos fáticos trazidos pelo partido C e pelo partido D. E ainda, excelências, caso não concordem com este ponto para não permitir a reunião das ações, deve-se lembrar que já foi assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral que a regra do artigo 96b deve ser mitigada quando os processos necessitarem de rito e marcha processual diferente. E esses processos necessitavam de marcha processual diferente. Necessitavam, inclusive, de provas periciais que foram indeferidas por este juízo, cerceando o nosso direito de defesa. É por estes fatos, excelências, que devem ser desmembradas essas ações, a fim de que se haja um julgamento correto e conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Luísa, por favor, quanto ao 96B e quanto à marcha processual distinta de uma demanda para outra, focando na perícia que tu referiu, por que é que a perícia seria necessária a ser realizada em face da gravação que foi apresentada aos autos pela acusação? Excelência, a perícia é necessária, eu agradeço a pergunta, porque já adianto o argumento que iria trazer na minha sustentação. A gravação que foi feita, de fato, foi uma gravação pública, nós não ignoramos o entendimento do STF no tema 979 quanto isso, mas ressaltamos, inclusive, o voto do ministro Luiz Barroso neste mesmo tema, em que diz que o julgador deve analisar se no momento de produção de provas não houve indução ou coação daquele que é um dos interlocutores. Excelência,
os interlocutores daquela prova, os eleitores que estavam ali presentes nas festas, fizeram uso desmedido de bebidas alcoólicas, o que os apoiadores de Fernando Cabral utilizaram-se dessa condição de vulnerabilidade dos eleitores para extrair coisas que eles sequer sabiam que estava falando ou que talvez nem concordassem de ser verdade. Então, a perícia ali seria necessária, primeiro, para saber se não houve manipulação do vídeo ao ser juntados nos autos, e o segundo, a perícia seria necessária justamente para saber qual coação ali poderia ter sido cometida. Respondi a pergunta? Estou satisfeito. Obrigada, Excelência. Continuando com o que estava dizendo, é exatamente pelo fato dessas ações precisarem ser desmembradas que eu e minha colega iremos falar de uma por uma, porque é assim que deve ser entendido nesse julgamento. Irei me ater à AIGE de Fernando Cabral justamente pelo tempo regimental em que me é concedido. Fernando Cabral, de maneira desesperada e resignada com a vitória de Marluce, um dia após as eleições, ajuizou a AIGE. Ele imputou o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. E eu gostaria, Excelências, antes de adentrar nos fatos aos quais são imputados, de fazer um breve esclarecimento do que o Tribunal Superior Eleitoral está caracterizando como conduta abusiva. O TSE, após o julgamento da AIGE 0600-814-85, sob relatoria do ministro Benedito Gonçalves, assentou a tríade para apuração do abuso. Provas das condutas que constituem o núcleo da causa de pedir, gravidade qualitativa e gravidade quantitativa, Excelências. E é exatamente isso que os autores mitigam nessas ações. Eles esquecem de trazer as provas, esquecem de trazer a gravidade quantitativa e pairam numa possível gravidade qualitativa. Quanto ao abuso de poder político, Excelências, o primeiro fato imputado aos investigados foi que no dia 29 de setembro de 2022, eles teriam supostamente orquestrado o desfile das viaturas pela Prefeitura de Macondo. Como trazido em sede de contestação, esse fato não é verdade. O que nós temos provados nestes autos é que Marluce e Cícero José organizaram uma carreata própria que não ocorreu no horário do desfile da viatura, a bem verdade que ocorreu 1 hora após o desfile na cidade de Macondo. Além de não restar demonstradas provas de autoria da organização desse desfile, também não restou demonstrada a gravidade quantitativa, qual seja, a influência quantitativa no pleito que a carreata poderia ter ocorrido, poderia ter feito. Ainda, Excelências, passando agora para o abuso de poder econômico, foi imputado que a festa ocorrida após o desfile que acabei de mencionar teria também sido organizada por Marluce. Como disse, no caso do abuso de poder econômico, não há provas de um emprego desproporcional de recurso, e aqui faço um apelo. Como não há nestes autos, neste momento, a prestação de conta dos candidatos, nós sequer temos uma prova pericial, nós sequer temos documentos financeiros que consigam provar o quanto foi gasto, que poderia ser um desporte patrimonial dos investigados. E, além disso, como já disse anteriormente, as provas de autoria da suposta festa organizada por eles foram feitas a partir de meio reprovável, qual seja, aproveitaram-se do estado de vulnerabilidade dos eleitores que ali estavam para que eles pudessem supostamente alegar uma verdade que não se convalida com o que de fato ocorreu. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, Excelência, eu apenas irei citar a AIGE de número 0600-1179-05, em que, em caso idêntico, o TSE pugnou pela improcedência. Isso porque se imputa supostos disparos em massa, por parte dos investigados, ocorre que não se tem documento nenhum da autoria, o que se tem é somente uma matéria jornalística dizendo que eles seriam responsáveis. E o TSE, nessa ação a qual citei, consignou que somente uma matéria jornalística não é suficiente para a imputação de uso indevido. É evidente, então, Excelências, que o autor não se desincumbiu do seu ônus processual dos fatos imputados inicial. E para finalizar, Excelência, é inadmissível a inclusão dos fatos trazidos por meio juntados no último momento, qual seja um dia após o prazo para abertura de alegações finais. Isso porque é por uma simples questão. Já se operou o prazo decadencial. E conforme brilhantemente assevera José Jairo Gomes, conforme brilhantemente foi asseverado na ADI 1082 sobre relatoria do ministro Luiz Fux, a decadência é um limite intransponível.
E ainda que não se entenda pela decadência, nitidamente há uma extensão de causa de pedir que não é devida neste momento processual. Eu agradeço a oportunidade de fala e passo para minha colega Maria Eduarda para dar continuidade às nossas alegações. Boa noite, eminentes julgadores. Em continuação aos argumentos brilhantemente trazidos nessa corte pela doutora Luísa, eu dou prosseguimento a essa sustentação em defesa à atual governadora do estado Y, Marluce da Silva, e o vice-governador Cícero José. Antes de adentrar as particularidades das ações de investigação judicial eleitoral propostas pelos partidos C e D, que me cabem nessa sustentação, é relevante questionar se o próprio Ministério Público, no exercício da sua função constitucional de garantidor da ordem jurídica, não teve interesse em assumir o polo ativo dessas ações, como elas podem avançar, prosperar, diante de tantas ausências e carências de pressupostos processuais? E por falar em carência, tratando especificamente da ação ajuizada pelo partido C, resta mais do que evidente a sua ilegitimidade ativa. Isso porque, como foi constatado nos autos, o partido C compõe a Federação Z. E como se sabe, excelências, a ampla discussão sobre o tema no TSE, já tendo consolidado que o partido não pode atuar de forma isolada à federação a qual pertence. Por isso, diante da ausência de pressuposto processual fundamental, a ação proposta pelo partido C deve ser extinta sem resolução do mérito. Quanto às questões fáticas e jurídicas, a ação ajuizada pelo partido C se limitou a impugnar abuso de poder econômico em razão de um único fato: o evento ocorrido em um clube privativo com piscina na cidade de Lages. Esse foi o primeiro ato de campanha que, apesar de ter ocorrido em um clube privativo, contou com captação de venda por meio da venda de comidas e bebidas, que foram suficientes para garantir a entrada franca da população. Na ocasião, a banda Carisma realizou uma apresentação musical de forma totalmente voluntária. E, novamente, excelências, aqui estão ausentes todos os elementos caracterizadores de abuso econômico, inclusive porque se trata de um evento de arrecadação de recursos, prática completamente legalizada e prevista pela resolução eleitoral e pela jurisprudência do STF. E aqui, primeiro, que não há provas de qualquer conduta ou envolvimento desses investigados na realização da festa. Segundo, em virtude da ausência dessas provas, também não há comprovação de aporte patrimonial desmedido, tampouco a sua capacidade de afetar a normalidade e legitimidade das eleições. E, por fim, não há sinais de gravidade qualitativa, ou seja, não há nenhum elemento que permita associar que essa mesma participação enseja uma alta reprovabilidade da conduta, razão pela qual não deve prosperar qualquer alegação mencionada pelo partido C. Passo agora a tratar da ação proposta pelo partido D, que também é ilegítimo para compor o polo ativo dessa demanda. E eu explico. No momento em que ele se fundiu ao partido F para compor o partido G, o seu registro foi cancelado ipso iure, o que acarretou na sua perda automática de ser parte do processo, configurando assim mais uma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. E no que tange às suas imputações do partido D, são duas: abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O abuso de poder político faz alusão a dois eventos. O primeiro deles é uma passeata que ocorreu na cidade de Jurema. O partido D alega que os investigados teriam se beneficiado, se aproveitado dos festejos de comemoração do aniversário da cidade. E nesse ponto, excelências, eu gostaria de ressaltar que, como consta dos autos, Marluce e Cícero só subiram ao palanque ao final do evento, ou seja, não houve qualquer interferência ou influência nos festejos do município, muito menos benefício. O discurso dos investigados foi proferido após a celebração, isso está muito claro nos autos. Dessa forma, não há que se falar em desvio de finalidade ou qualquer conduta que tenha potencial de afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. E aqui eu destaco: Jurema se trata de uma cidade que possui cerca de 80 mil habitantes, que correspondem aproximadamente a 13% do eleitorado do estado Y. E mesmo considerando que todos os cidadãos são eleitores e que todos eles tenham votado nos investigados, o que é muito utópico, isso não seria um número determinante na apuração das eleições. Aliás, logo após a passeata, o candidato Fernando Cabral assumiu a liderança das pesquisas com 55% das intenções de voto, o que confirma a ausência de desvio de finalidade dos investigados nesse evento. As alegações de abuso de poder político, nesse caso... Sim, perdão? Presidente? Continuando. Alguma pergunta? Eu ouvi um barulho?
Sim, Presidente, o seu pode falar. microfone está mutado, mas a avaliadora Marcela está pedindo a palavra. Agora sim, perdão. A doutora Marcela, por favor, tem a palavra para a pergunta. Muito obrigada. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, em relação à AGE proposta pelo Partido D, em que Vossa Excelência disse em relação à ilegitimidade do Partido D em continuar com a ação. O Partido D ele sofreu uma fusão. Em razão da fusão, ele não poderia continuar com a ação. Então, essa é a minha pergunta número 1. E a minha pergunta número 2 é específico sobre essa passeata em Jurema. Se nessa passeata não teve nenhum ato de campanha por parte da candidata, ou tampouco divulgações por parte dela ou da prefeitura em relação a esse evento. Perfeitamente, Excelência. Quanto à primeira pergunta sobre a fusão do Partido D, sim, no momento que ele se fundiu ao Partido F, ele perdeu a sua capacidade de ser parte no processo, porque ele se fundiu e compôs outro partido. Isso já é entendimento pacífico pela doutrina, pela jurisprudência e pelo TSE. E quanto à segunda pergunta, sim, foi proferida uma manifestação de campanha no evento da passeata de Jurema, mas essa manifestação ocorreu após o final do evento, então ela não tem qualquer relação com as festividades do aniversário da cidade. Não foi no mesmo momento, foi após o final dessa passeata. Eu vou insistir na pergunta. Ela não foi no mesmo momento, mas ela foi no mesmo local, com a mesma estrutura que já estava ali montada, no palanque que já estava ali montado pela prefeitura? Sim, Excelência. Como dito, ao final do evento, Marluce e Cícero subiram ao palanque e proferiram um discurso apoiados pelo prefeito. Mas já tinha passado todas as celebrações de festividade da cidade. Então, um palanque esse usado com dinheiro público? Não, Excelência. Essa passeata, ela ocorreu, que ocorreu no município de Jurema, ela não foi... Acredito que a senhora tenha feito essa pergunta em razão da vedação que há na lei, só que essa vedação, ela diz respeito a obras, inauguração de obras, mas se trata de uma conduta vedada, e é uma conduta vedada que não implica abuso de poder político nem econômico. Também estou satisfeita. Obrigada, Excelência. Tá. Doutora Marcela, eu vou aproveitar o teu gancho. Maria Eduarda, doutora Maria Eduarda. Eu também gostaria de fazer uma pergunta depois. Raquel, doutora Raquel, professora Raquel, por favor. Bem, a minha pergunta... Obrigada, doutor Guilherme. A minha pergunta é em relação ao uso das redes sociais da própria prefeitura para divulgar os atos que ocorreram, não só ao festejo da prefeitura, mas aos atos de campanha da Marluce. Como o uso das redes sociais da prefeitura pode ser ignorado e não configurar abuso de poder, sobretudo considerando que, nesse caso, e tendo em vista que as redes sociais não se limitam aos que estão na localidade física, mas podem ser de acesso a todos do Estado, eu gostaria que a senhora se manifestassem sobre o abuso de poder político dentro desse evento. Perfeitamente, desembargadora. Sobre essa publicação nas redes sociais, eu ressalto que foi o prefeito da cidade de Jurema que publicou nas suas redes sociais. E essa candidatura era referente a governador do estado Y. Então, essa publicação não tem relação com o cargo que desejaria ocupar. Então, não ensejaria à disposição da resolução quanto ao abuso de poder. Satisfeita, professora? Sim, sim. A pergunta que eu ia fazer era basicamente a mesma, mas já que tu a fez e a resposta veio, eu me dou por satisfeito e devolvo a palavra à doutora Maria Eduarda, por favor. Muito obrigada, excelentíssimo desembargador. Eu gostaria, por gentileza, da restituição do meu tempo, tendo em vista que ele vai interferir bastante nas pontuações que eu gostaria de fazer na minha sustentação. Mais 1 minuto, como adicional. Sim. Retomando os meus argumentos, as alegações desse abuso de poder político, além de serem completamente infundadas, elas são baseadas em suposições, no achismo de que talvez essa passeata possa ter levado a um desequilíbrio do pleito eleitoral. É inadmissível, excelências, que essas alegações possam prosperar. Além disso, ainda sobre o abuso de poder político, o Partido D também utilizou postagens de blogs locais para imputar aos investigados a responsabilidade por uma suposta coação de servidores na divulgação de mensagens falsas. Além de estar muito claro nas postagens de que essa coação teria partido dos prefeitos das cidades, o Partido D insiste em associar aos investigados essa divulgação.
Como já exaustivamente tratado nessa sustentação, excelências, além da ausência de provas, os indícios são insuficientes para a caracterização do abuso. Qual a veracidade, excelências, a título de prova judicial, de postagens extraídas de um blog local? Está claro que se trata de uma mera tentativa de invalidar o pleito eleitoral. Por fim, já caminhando para o fim dessa sustentação, o partido D alegou uso indevido dos meios de comunicação pela suposta difusão da desordem informacional. O mais grave dessa imputação, excelências, é que a divulgação de mensagens descontextualizadas por si só não seja abuso. Como já reconhecido pelo TSE, essa prática que não passou de uma mera crítica ao acusado, uma prática completamente comum nesse meio de eleições, de campanhas eleitorais, ela caracteriza, no máximo, uma propaganda irregular, cuja sanção é apenas uma multa por anonimato. Perceba, eminente desembargador Guilherme, que as provas acostadas nos autos são meros indícios infundados. Na verdade, como disse, não passam de meras críticas ao candidato. A bem da verdade, todas essas imputações, elas representam nada menos do que uma tentativa de deslegitimar a vitória da governadora do estado Y, Marluce da Silva, e o seu vice-governador Cícero José. Um verdadeiro insulto ao Estado Democrático de Direito. Feitas todas essas considerações, excelências, caso rejeitadas as preliminares suscitadas, embora os representados não tenham qualquer relação com os eventos a eles atribuídos, ainda que considerada a prática de conduta vedada, os ilícitos apontados pelos representantes ensejam o reconhecimento de nulidade processual, haja vista a ausência de inclusão dos litisconsortes passivos necessários. A presença de todos os litisconsortes é condição essencial para que se possa controverter a lide. Logo, caberia a inclusão do polo passivo nas AIDs dos litisconsórcios Mário Jorge, Pedro Almeida e Vadson Abreu, prefeitos de Jurema, Macondo e Lages, respectivamente. E na remota hipótese de não afastamento dessas carências demonstradas, pugna a defesa pela improcedência dos pedidos contidos na inicial diante da ausência de provas. Assim, eu agradeço a oportunidade e finalizo aqui a minha sustentação. Doutora Maria Eduarda, a questão quanto ao litisconsórcio passivo necessário, de acordo com a sua defesa, considerados os termos dela, estaria de acordo com a atual jurisprudência do TSE, sim ou não? Sim, excelência, esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do TSE, visto que a atuação dos prefeitos das cidades mencionadas, ela foi determinante para a imputação feita aos investigados. Devolvo a palavra, então, à equipe 1, que terá até 3 minutos para sua réplica. Excelências, como se pode ver, as partes não apresentaram sequer um conjunto probatório que justificasse as suas alegações. Eu trago aqui como exemplo a promoção da festa privada com showmício em Lages, contratada pela Prefeitura em 19 de agosto de 2022, e posteriormente, em 3 de setembro de 2022, a utilização da comemoração do aniversário de Jurema para fins eleitorais, e posteriormente, a divulgação por parte dos servidores públicos de ambas as cidades de fake news a mando dos prefeitos da cidade para beneficiar Marluce da Silva. Como já sustentado, excelências, as provas acostadas aos autos dizem respeito a fatos que foram tornados públicos de modo que existe súmula do STF tratando do assunto. E não ferem a intimidade da pessoa, não existe quebra no direito à privacidade. E, além disso, foi alegado que a única prova que foi acostada pela acusação foi a de matérias jornalísticas. No entanto, não. Temos a Operação Loki, temos provas que, por meio de redes sociais, foram trazidas pelas partes. Então, para além disso, não houve nenhum cerceamento de defesa, como disse a parte, uma vez que foram oportunizadas a produção probatória. Só que, no entanto, o pedido de produção de prova pericial nada contribuiria para o deslinde do feito, de modo que deixa evidente a finalidade de protelar o resultado que já é evidente da ação. Ademais, a busca pela clara ilegitimidade do partido é uma das formas utilizadas pelos investigados de tentar macular os fatos comprovados nos autos. E, além disso, representa uma clara afronta aos direitos dessas partes.
As partes sustentam que os fatos ocorridos em Jurema, em Lages e Macondo não foram determinantes para caracterizar o abuso pelas partes, o abuso pela parte contrária. Mas houve sim um abuso de poder político, sim, em razão de que essas cidades, em conjunto, somam mais de 160 mil eleitores. Sim, foi determinante, porque depois que as pesquisas eleitorais indicaram que Fernando ia ganhar, os acusados assumiram uma postura de larga ilegalidade, proferido fake news, o que mudou a caminhada eleitoral, o que maculou a caminhada eleitoral. E eu reitero o pedido e a procedência da ação com o deferimento dos pedidos arguidos e condenação dos investigados nos termos inicialmente expostos. Muito obrigado, Excelência. Doutor Carlos Eduardo, muito obrigado. Passo, não havendo pergunta, a palavra à equipe 2 para a tréplica, em até 3 minutos. Bom, obrigado, eminente presidente. Excelências, eu faço um breve esclarecimento quanto os autores dizem que nós não trouxemos prova alguma. Ocorre que o ônus de demonstrar o que está sendo imputado aqui não é nosso. Por força do 373 do CPC, eu acho que não há dúvida de que o ônus é de quem acusa, sobretudo numa ação em que estamos falando de sanção de cassação. Ou seja, a força aqui é extremamente potente do direito político dos investigados. Então, o ônus era do autor e eles não se desincumbiram disso. E aqui eu cito, excelências, o RESP eleitoral 06008347, relatoria também do ministro Benedito Gonçalves, e que em sede de AIGE, em que se é apurado abuso de poder político, econômico, uso indevido dos meios de comunicação, é essencial prova robusta. E esses autos não têm nenhuma prova que demonstre o que os autores estão imputando. Partindo para o meu segundo ponto, excelências, eu novamente repito que nós não temos nestes autos a demonstração quantitativa essencial à caracterização do abuso nestes autos. Além disso, o que inclusive os autores alegam que a complementação de prova seria os documentos juntados em momento posterior à abertura de alegações finais, que já havia estabilização da demanda e fatos em que já havia se operado a decadência. E que, como já disse anteriormente em minha sustentação, é um limite intransponível e de que não pode ser aceitada a flexibilização. Além disso, excelências, o próprio Ministério Público Eleitoral aponta para a carência das 3 ações aqui reunidas para julgamento. E falo, os partidos os quais foram fundidos, o partido qual foi fundido, poderia ter manifestado nestes autos que fazia parte de outro partido. Ocorre que assim ele não fez, o que só reforça o seu desinteresse nessa ação. Se o próprio autor não tem interesse em demonstrar que não responde mais por ele mesmo, quem irá ter? Por fim, excelências, a prova pericial era necessária, porque, como já disse, não temos aqui prestação de conta, está falando de abuso de poder econômico sem indicar R$1 que poderia ter sido usado de forma abusiva. E, por fim, excelências, eu pergunto, qual foi a vantagem desmedida que Marluce e Cícero José tiveram em relação a Fernando Cabral, por exemplo, e aos demais candidatos? A resposta é nenhuma. Trataram-se de meros atos de campanha, inclusive se admitirmos que foi de fato espalhada uma fake news. Quantos candidatos fazem isso e não respondem por abuso? Respondem por uma representação ou uma conduta que não pode ser admitida em sede de campanha eleitoral, mas não para ser investigado numa ação de investigação judicial eleitoral. Eu termino, então, a minha tréplica, agradeço a oportunidade e, novamente, reitero a necessidade de improcedência de todas as ações aqui ajuizadas. Obrigado, doutora Luísa. Estão encerrados os debates, tempo encerrado. Creio, doutora Laila, que agora a gente precisa se reunir mas refletir acerca daquilo que foi dito para depois expor o nosso julgamento tal como posto na plataforma. É isso, né? Perfeitamente, senhor presidente. Terminadas as falas, cabe aos avaliadores ponderarem e inserirem as notas na nossa plataforma, e eu vos lembro que é um processo de quádrupla inserção. Primeiro, votar a equipe 1, inserção da nota de cada um dos oradores, depois votar a equipe 2, inserção da nota
de cada um dos oradores, tá? Com o mesmo login e senha que foi passado pelo WhatsApp. As informações devem ser inseridas em ordem, como colocamos aqui, tá bem? O nome dos oradores e a ordem em que falaram, bem como o número da equipe. Equipe 116, alguma dúvida? Boa noite, Laila. Eu gostaria de saber, tem feedback ou a reunião é encerrada? Que eu não estou me recordando se a gente continua Não na temos sessão. feedback. O feedback é discricionário, eventualmente. Não, Um ou outro avaliador pode dar, mas no geral não há feedback. O feedback é uma praxe da final, mas das outras, eu acho que é por isso que você se recorda, que como você chegou à final na última competição, você lembra disso, mas o feedback é uma praxe da final, não das classificatórias nem quartas. show, muito obrigada. Imagina. Então é isso, pessoal. Encerramos a nossa sessão. Boa sorte aos competidores, parabéns pelo desempenho e até a próxima. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.